E aí, pessoal, beleza? Hoje, então, eu vou fazer análise dessa prova aqui de Santa Catarina, né, do meu estado, da banca ACAF, que é a banca que fez esse concurso estadual aqui em 2012. Eu só encontrei essa prova, não encontrei uma mais recente. Se de repente alguém tiver, quiser me mandar no WhatsApp, eu agradeço muito, tá? Depois vai ter todos os dados ali, as informações na descrição do vídeo. Então, aqui nós temos o concurso que foi aplicado em 2012 no estado de Santa Catarina pela banca ACAF. A ACAF também é uma banca bem famosa aqui em Santa Catarina, responsável por muitos vestibulares, né? Então, aqui é responsável por esse concurso estadual também. Nós temos um texto só, grande, mas é um só, e depois perguntas basicamente de interpretação, tá? Bastante interpretação na CAF. Então, vamos começar aqui com o texto. O que eu sempre digo para vocês? Título, né? O título é extremamente importante. Então, English, the language of globalization. Então, inglês, a linguagem da globalização, o idioma da globalização, né? Aqui tem quem escreveu o texto, né? Da onde foi tirado e tal. E aqui diz, ó, foi levemente modificado, né? Para melhor se adequar à prova. A vantagem aqui, o que eu acho ruim é quando não colocam as linhas, né? Não tem a contagem das linhas. Mas eu tenho os parágrafos numerados. Isso facilita bastante, porque daí nas perguntas vai ter, de acordo com o parágrafo tal, daí você volta no parágrafo, tá? Então, vamos começar aqui com o primeiro parágrafo, né? Over the past 2 or 3 decades. Então, nas últimas 2 ou 3 décadas, o inglês passou a ocupar, né? Has come to occupy, quer dizer, passou a ocupar uma posição singular entre os outros idiomas. Previamente, ele era só uma, né? Só uma língua dominante da Europa, junto com o francês e o espanhol. Hoje, ele é uma língua mundial. É o idioma que as pessoas usam quando elas querem se comunicar com outros fora, outside their own linguistic community, então, fora da sua própria comunidade linguística. O inglês se tornou língua franca da rede mundial, enquanto essa linguagem aqui é a linguagem de protocolo, né, usado em comunicações entre computadores via internet, o inglês é o protocolo para comunicações escritas e orais através das fronteiras, entre fronteiras, né? Além, cruzando, né? Cross national frontiers, quer dizer, ultrapassando, cruzando as fronteiras nacionais. Então, esse basicamente é o primeiro parágrafo. Vamos para o number 2. As English has... Então, enquanto ou como, à medida que, né? O as aqui está caminhando em direção à sua supremacia, o status de outras línguas principais, né, primordiais, mudou. Até mesmo, even though they are spoken, mesmo que elas sejam faladas, embora elas sejam faladas por mais pessoas hoje em dia, na verdade porque tem mais pessoas no mundo, né, do que antes, elas foram diminuídas, rebaixadas, né, degradadas em relação ao inglês. Hoje, o francês, o espanhol, o árabe, o alemão e o russo, mais ou menos, têm o status de idiomas regionais, que são línguas nacionais que podem ser usadas além das suas fronteiras nacionais. Porém, elas estão perdendo a sua... como é que a gente diz? Só um pouquinho que eu tenho aqui. A sua circulação. Porque currency também pode ser moeda atual, mas aqui não tem como ser uma moeda atual aqui no texto. Aqui está falando da sua circulação, tá? Então, elas estão perdendo a sua circulação como língua da comunicação internacional, formal ou informal. Ambos nos contextos comerciais e políticos e nas trocas interculturais, que são pontes entre as pessoas que atravessam as fronteiras culturais ou de quem quer enriquecer as suas vidas com produtos de mídia do estrangeiro, né, de fora do seu país. Terceiro, então, outras línguas também foram afetadas pelas questões desafiadoras do inglês, levando a um maior ou menor grau de absorção de palavras inglesas, ou seja, o inglês está interferindo, né, nessas outras línguas, na pronúncia, na ordem das palavras e assim por diante.
Ao mesmo tempo, um número crescente de línguas, de idiomas e dialetos estão em perigo de extinção. Os linguistas contam aproximadamente 6.800 idiomas diferentes no mundo hoje em dia. 6.800, hein? Dado importante. As línguas se diferem largamente em termos de número de pessoas que usam elas. As 11 línguas mais usadas abrangem aproximadamente metade da população do planeta. Então, mais da metade, não, nearly, quase metade da população do planeta fala 11 idiomas, desses 6.800 que existem. While not the most, enquanto as línguas que não são tão faladas, né? É isso? Será que eu traduzi certo? Não. Widely not, não. Embora not the most, não sejam mais falado, largamente mais falado, o inglês é falado por 341 milhões de pessoas, como a sua primeira língua, era falado em 1999, por 341 milhões de pessoas como a sua primeira língua. Cerca de 417 idiomas são considerados virtualmente em extinção hoje em dia. Eles são falados por muitas poucas pessoas de mais idade, né? Porém, muitas mais línguas, ou muito mais línguas, né? Muitas mais é bravo. Muito mais línguas estão experimentando esse declínio, né? Em vários aspectos. A moda não é um fenômeno novo, essa tendência, né? Nem pode ser atribuída exclusivamente ao crescimento do inglês. Na verdade, essa moda pode ser rastreada séculos atrás, durante cada época do imperialismo, durante no qual o imperialismo europeu, na maior parte do planeta, contribuiu para a dominância, para o domínio da língua at the expense, né? Quer dizer, em detrimento do número de línguas locais e dialetos, né? O imperialismo linguístico já teve um texto num outro concurso, né? Numa outra banca que falava sobre isso. Frequentemente seguiu uma melhora, né? Não é uma mudanças, né? No imperialismo político e econômico. Então, é seguido pelo imperialismo linguístico, né? A homogeneização linguística não é apenas uma consequência do domínio imperial global. O processo de construir uma nação também contribui, da construção de uma nação, né? Também contribui. Frequentemente, a criação de estados-nação envolve a adoção de uma única língua nacional, né? Então, você une vários reinos, forma um país, por exemplo, o que aconteceu na Espanha, né? E eles pegaram o castelhano, que era do Reino da Castilha, então, como língua predominante. Então, a criação de um Estado-nação envolve sempre a adoção de uma única língua, onde a educação e as expressões culturais, né, em outros dialetos e linguagens, dentro dessas fronteiras, pararam. Então, quer dizer, você não pode usar os outros, né? Não raramente, not infrequently, olha isso daqui, não raramente, nossa senhora, deixa quieto isso daqui. O uso das linguagens, dos dialetos subordinados, foi proibido ou sancionado, né? Assim, a globalização e a predominância do inglês em detrimento de outras línguas não é nada novo. Em vez, it is antes uma questão de radicalização e aceleração dessa tendência, né, de séculos, no qual variedades locais de idiomas morrem, desaparecem, né, e variedades mais universais sobrevivem. Parágrafo 6.
Alguns linguistas e historiadores culturais falam sobre genocídio linguístico e apontam seus dedos acusando a globalização, em vez de falar de extinção, o qual conota um processo natural e talvez inevitável. Eles usam um termo significativo de assassino, como é que a gente diz? Assassinato em massa? Assassinato em massa, para apontar o fenômeno, deixa eu ver, the societal and premeditated natural, a natureza social e premeditada do fenômeno, para apontar, então, a natureza premeditada e social do fenômeno, tá? Aqui nós temos espaços faltantes, então provavelmente depois a gente vai ter que preencher ou com artigos, preposições, né, pela questão dos espaços aqui. A luta política é o reconhecimento, parará, local e regional, de línguas regionais e locais, é parte de um esforço maior de reconhecimento de identidade cultural contra essa hegemonia do Estado-nação maioritário, né? Visto por essa perspectiva, as as culturas linguísticas nacionais podem estar sob ataque, né? From without and within, de fora e de dentro. Which is very much, que é muito mais em conservar a caracterização teórica da globalização dos processos, né? A caracterização teórica dos processos que estão, uma vez se globalizando e se localizando, relocalizando talvez, né? Então aqui é encerramento do... Então, o ataque está sendo, o ataque está sendo sofrido de fora e de dentro, né? Das nações, então quer dizer, a pressão é grande, né? Um texto extenso, com 7 parágrafos, sublinhem quando vocês leem, anotem, tá? Se vocês querem anotar. Aqui é bom pelo fato de estar numerado, então nas perguntas eles vão se direcionar para os parágrafos, então fica um pouco mais fácil da gente trabalhar essa interpretação, tá? Então vamos começar aqui, ó. Based on the text, baseado no texto, first paragraph, primeiro parágrafo, por que o inglês é considerado uma língua franca na rede mundial? Porque o inglês está entre uma das línguas dominantes da Europa? Na verdade, não, falou que ele estava, né? Hoje em dia ele domina. Porque o inglês é o protocolo para comunicações orais e escritas através das fronteiras? É isso que está lá. Porque ninguém quer aprender francês e espanhol, não diz isso. Porque o inglês é a língua que as pessoas usam quando elas querem se comunicar com outras inside, dentro da sua própria comunidade linguística. Na verdade, aqui, ó, se fosse outside, seria a letra D, né? Porque aqui diz outside. Olha a pegadinha. Mudou uma palavra só, né? De outside para inside, mas isso daqui anulou a questão. Anulou essa alternativa. Só o fato, se fosse outside, essa daqui estaria certa também. Então, a única certa aqui é a letra B, de acordo com o primeiro parágrafo. Pessoal, eu não pedi lá no início do vídeo, mas por favor, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem, curtam, né? Se vocês querem ajudar o canal a crescer, também vou deixar o Pix ali na descrição do vídeo, para quem quiser ou puder fazer uma doação. E também tem a possibilidade do Valeu Demais, né? Que é aquele coraçãozinho que eu acho que vocês localizam ali nos 3 pontinhos, no canto direito do vídeo, inferior. Você clica ali, aparece aquele coraçãozinho com o cifrão, tá? Se você quer fazer uma doação única para o canal. Então, se você gostou desse vídeo, se valeu a pena, quiser colaborar com o canal, meu canal é pequeno, ainda não consigo monetizar. Monetizo, mas não consigo sacar, né? Porque é muito baixa a monetização. Não tenho patrocínio, tudo isso é tempo meu, é trabalho meu, tá? E que eu faço com muito carinho e com muita responsabilidade. Então, quem quiser colaborar, eu agradeço de coração. Why are other principal languages being demoted and degraded in relation to English? According to the second paragraph, então, de acordo com o segundo parágrafo, por que outros idiomas estão sendo denegridos, né, diminuídos em relação ao inglês? Então, vamos ver aqui no segundo parágrafo o que diz.
mesmo que elas sejam faladas por mais pessoas hoje em dia, elas estão sendo denegridas e diminuídas em relação ao inglês. Elas estão tendo um status de idiomas regionais, né? Já que o inglês caminha para a sua supremacia, mas elas estão perdendo circulação, porque o inglês, né, está no contexto político, intercultural e comercial. Então, vamos ver. Perdão. O que diz aqui? Porque quase ninguém mais fala esses outros idiomas fora dos seus países? Não, ele diz que eles podem ultrapassar as fronteiras, mas eles são mais vistos como idiomas regionais, né? O número de pessoas que falam essas outras línguas, além do inglês, tem caído significativamente em relação... Não, na verdade, ele disse que aumentou, apesar de ter aumentado, né? Aqui, ó. Are spoken by more people. É falado por mais pessoas do que nunca. Quer dizer, aumentou o número de falantes, mas é que também aumentou o número de pessoas, né? Então, não é por isso. Por causa da falta de orgulho nacional, também não. Porque o inglês está se encaminhando para a sua supremacia, né? É começar a gravar que a gente boceja, a gente tem soluço, a gente espirra, a gente tosse, né? Eu agora estou com uma crise de bocejo. Which of the following alternatives is commonly used in written and oral forms to convey the same meaning as? Então, o que transmite a mesma ideia de significado, to a greater or a lesser degree, em um grau maior ou menor? Bom, a questão aqui, ó, é a palavra grau, né? É o substantivo, porque o resto tá tudo igual. Então, o que eu tenho como sinônimo de grau? Conteúdo, qualidade, padrão? Não, eu tenho extensão, tá? É extensão, grau. Num maior ou maior grau, ou numa maior ou menor extensão. De acordo com o terceiro parágrafo agora, a alternativa incorreta, cuidado com isso daqui, ó. O número de falantes varia grandemente de língua para língua? Incorreto. Isso aqui está certo. Há a circulação de aproximadamente 6.800 línguas no planeta? Sim. Mais da metade da população do mundo engloba apenas 11. É mais da metade? Não, é nearly half, é quase metade. Aqui está dizendo mais da metade. Não, não é mais da metade, então provavelmente seja essa. A pronúncia do inglês tem afetado outros idiomas? Sim, ele diz, né, que afeta a pronúncia, a ordem das palavras, enfim. Então, realmente, a letra C, porque não é mais, lá diz nearly, é quase metade. Não é mais da metade. De acordo com o quarto parágrafo, de quem é a culpa, né, pelo declínio e extinção de muitos idiomas hoje em dia? Então, aqui no quarto parágrafo diz que não é, aqui ó, não pode ser atribuído exclusivamente ao crescimento do inglês, né, mas sim a mudanças econômicas e políticas. Então, é isso daqui que eu tenho que encontrar. Apenas, somente pelo crescimento do inglês, não. Combinação de fatores linguísticos, políticos e econômicos? Provavelmente. A crise mundial econômica? Não. Atual? Não. A pouca idade da maioria da população? Não. Fatores linguísticos, políticos e econômicos, né? Tudo junto, né? Aqui, in the wake of, no quarto parágrafo. Então, vamos voltar aqui, ó. In the wake of, nas mudanças, né? Econômicas e políticas. É a mesma coisa que o quê? Aftermath. Aftermath é tipo in the wake, nas mudanças, nos resultados, tá? Então, in the aftermath. Apesar de que eu fiquei bem na dúvida com esse daqui, ó, tá? Mas eu achei wake como sinônimo de aftermath. Então, não como result. Então, eu vou no aftermath, tá? Que quer dizer o quê? A soma de tudo. Tudo aquilo teve como consequência. Então, o aftermath é o mais adequado aqui. O phrasal verb died out, que
está lá no 5º parágrafo falando que as outras línguas estão died out, quer dizer que elas estão desaparecendo, tá? Disappearing. Aqui, ó, burst out e bust up são sinônimos, os dois significam explodir. E não é desintegrar, né? Uma língua não se desintegra, ela fade, ela desaparece, tá? Qual expressão nessas alternativas pode substituir rather than? Gente, rather than é contraste, é da família do contraste, tá? Então, rather than vai ser instead of, ou se eu tivesse aqui despite, tá? Porque é contraste, não é esses aqui de preferência seria melhor que, tá? É contraste. Aqui, ó, para completar. Então, vamos voltar lá. Ó, eu sei que a primeira opção é um artigo. Então, vamos voltar aqui, ver se é definido ou indefinido, né? A luta política, the political struggle, né? Aqui é bem definida, não é uma luta qualquer, é uma political struggle, é a luta política para alcançar alguma coisa, é a luta por alguma coisa, então é for. The political struggle for the recognition. Vamos ver se a gente consegue eliminar alguma coisa já com essas duas. The, então eu elimino aqui. To, for, é for. Então é a letra D mesmo. Of, for e and. Ia mudar só aqui o to também, né? Mas é the struggle for, a luta por alguma coisa, tá? In, without or within, ó, de fora e de dentro, né? A palavra without pode ser substituída por qual? Far é longe, inside é dentro, around é ao redor, só pode ser outside, né? Porque é fora também, né? Do lado de fora. Olha essa daqui. The part underlined of the sentence below is an example of what kind of clause? Então, a parte que está sublinhada é que tipo de frase, de oração. Gente, subordinada é aquela que é independente e sempre será introduzida por uma conjunção. Então, seria essa daqui. Dependente, essa daqui, que não vive sozinha, não tem sentido sozinho. Relativa, introduzida por um pronome relativo, essa daqui. A única que sobra é a principal, porque ela é independente. Paul painted the house. Paul pintou a casa. Tem sentido sozinha, né? A parte, ó, sublinhada também é que tipo de frase. When summer arrives. Quando o verão chegar. Isso daqui é uma frase adverbial, né? Porque eu posso substituir por um advérbio. Tomorrow, the school vacations start. Tá? Então, se eu posso substituir por um advérbio, ela é uma adverbial sentence, tá? Então, D. Eu vou tomar uma aguinha, só um pouquinho. Então, vamos lá, vamos continuar. 23. The part underlined, então a parte sublinhada da frase é um exemplo de que tipo de oração? Who lives in Iceland? Olha, aqui eu tenho a minha dica, né? Começa com um pronome relativo, então é uma relative clause, tá? Escolha a alternativa onde o pronome relativo não pode ser omitido. Quando que eu posso omitir um pronome relativo? Quando não tiver um verbo diretamente depois dele, tá? Então, aqui, ó. A color which I particularly like is green. Então, eu tenho um pronome sujeito aqui, eu posso omitir. The girl who I met, mesma coisa. The book was written especially for readers who like adventure. Olha aqui, eu tenho um verbo. Então, eu não posso omitir. É essa daqui. Mas vamos verificar a letra D, que ficou aqui em cima, né? Peter is the student that I told. Ó, tem um pronome. Então, eu posso omitir, tá? Eu não posso omitir quando tiver um verbo logo depois do verbo. Choose the following alternative. Ó, aqui é onde o pronome pode ser omitido. Então, se ele pode ser omitido, eu não tenho verbo depois. Se eu tiver verbo, não posso. The wall of the house which faces, verbo, não posso omitir. Our car that was broken, tem o verbo, não posso omitir. Não e não.
The book that she recommended. Aqui eu posso omitir, porque eu não tenho verbo depois, ó. She é um pronome pessoal. Who has, ó, verbo. Não posso omitir. Então, letra C. Tá? A dica é essa, é o verbo diretamente depois. Qual das alternativas de phrasal verbs podem transmitir o mesmo significado dependendo do contexto? Dois phrasal verbs diferentes com o mesmo significado. Break even é empatar, breakdown é quebrar, estragar, parar de funcionar, né? Put away é você guardar as coisas num lugar. Put up. Put up. Put up with é tolerar, né? Take off é decolar ou tirar. Take on é você take on, pegar alguma coisa. Então, não sei se ele tem algum sentido figurado, mas não é decolar, nem tirar roupa, porque on e off são opostos, né? Fill in and fill out. Por incrível que pareça, esses dois phrasal verbs podem significar preencher, completar, quando você estiver se referindo a um formulário, a um questionário, tá? Então, você vai, uma ficha de registro, de inscrição, você pode tanto dizer fill in ou fill out. Os dois são sinônimos. Então, dependendo do contexto, né, como diz ali na pergunta, esses dois são sinônimos. What does put up with means? Tá aqui, ó, que eu falei, né? Put up with é você aguentar alguma coisa ou alguma pessoa, você tolerar, você suportar, tá? Então, é tolerate. Ah, como é que eu vou saber? Sabendo. Phrasal verb é vocabulário e interpretação de texto. É lendo, sabendo, estudando. Não tem como eu ensinar. Ah, essa é a lista dos principais phrasal verbs para banca tal. Isso não existe. Essa é a lista do vocabulário que cai na banca tal. Não existe, cara. Você nunca sabe, você tem que ler, você tem que estudar. Não adianta querer coisa fácil. Eu não ensino coisa fácil, tá? Não tem regra milagrosa, não tem nada disso daí. O negócio é estudo e esforço. Which of the nouns below cannot be used? Então, não pode ser usado diretamente depois do phrasal verb run out of. O que é run out of? É você ficar sem alguma coisa, é acabar alguma coisa. Por exemplo, we ran out of coffee. Nós estamos sem café. Acabou o café. Você tem que comprar mais. My car ran out of fuel. Meu carro ficou sem combustível, tá? Então, o que dá para você usar, com exceção de uma dessas alternativas? Então, ficar sem tempo dá pra... Opa, não é para marcar, né, Silvia? Ficar sem tempo dá, ficar sem paciência dá, ficar sem combustível, tá? Mas não nesse sentido de acabou a televisão. Ah, acabou a televisão, empresta lá do vizinho, não dá, tá? Então, o run out of é quando acaba alguma coisa e você pode substituir, pegar emprestado, comprar de novo. Então, acabar, ficar sem. Qual desses aqui, qual das opções não está correta gramaticalmente com o switch on? Switch on é ligar, né? Que nem turn on. Ele é um verbo um phrasal verb que ele pode ser separável. Então, você pode dizer switch on the radio, que nem está aqui na opção, ligar o rádio, ou você pode intercalar o radio entre o verbo. Switch the radio on. Acontece que quando eu tenho phrasal verbs que são separáveis e eu substituir o objeto aqui, no caso, por um pronome objeto, no caso it, digamos, né? É obrigatório que eu intercale o pronome. Então, é obrigatório usar switch it on. Eu não posso usar essa substituição aqui ou depois, switch on it. Isso não existe, tá? Então, a errada é a letra B. Porque essa é possível, essa é possível e essa é possível. E a última, qual das opções abaixo é um exemplo de homófonos? Ou seja, escrita diferente, mas mesma pronúncia, né? Não é um exemplo, olha aqui, ó, já estava eu caindo, né? Mesma pronúncia. Wait, wait. Perfeito. Esse GH é mudo, tá? Então eu falo só o T. Ring, ring. Aqui é mudo. Ran e rain. Ah, não, aqui eu tenho um I, ó. Aqui eu falo ran, tá? Ran, que é uma espécie de pássaro, eu não sei explicar qual que é. E reign é reinado, reino.
Então, aqui tá diferente. Hi, hi. GH é mudo. Hi, hi. Então, esse daqui não é homófono, tá? Pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês, principalmente o povo aqui de Santa Catarina, né? Que vai ter, eu acredito que vai ter um concurso no estado até o final do ano. E se alguém tiver uma outra prova dessa banca da CAF e quiser me enviar, vou deixar ali na descrição do vídeo o meu WhatsApp, tá? Não se esqueçam, então, de curtir, comentar, compartilhar, né, o vídeo. Se puderem fazer uma doação ou quiserem no Pix, vai estar ali na descrição. Ou no Valeu Demais, ali no coraçãozinho com cifrar, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Bye, bye.